Bom dia a todos e a todas, bem-vindos a esse canal da ANEFAC. Primeiro, alguns recados importantes. Eu peço que as pessoas deixem os seus microfones e câmeras desabilitados por enquanto, que escrevam o seu nome no chat para identificar quem está participando, até porque para os contadores isso poderá ser utilizado para pontuação no CRC, tá? Então, eu peço também que vocês se inscrevam no canal da ANEFAC, nos sigam nas mídias sociais, acompanhem os eventos da ANEFAC também, como vocês viram aí, que tem bastante coisa interessante, né? E hoje, temos aí na nossa diretoria de perícias, mediação e arbitragem o assunto mediação, que vamos falar sobre o momento atual e os métodos adequados da resolução de conflitos. E quem é o nosso palestrante hoje, com muita satisfação, é o Dr. Adolfo Braga Neto, especialista no assunto, está aqui, já apareceu aqui. Só para falar brevemente, o currículo dele é extenso, vou falar aqui o que eu considero como os principais tópicos aqui. O Adolfo, ele é advogado, é mediador, negociador, conciliador, facilitador de diálogos e árbitro. Ele é formado em Direito na USP, ele tem pós-graduação na Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, especialização em mediação pelo IMAB, arbitragem pela GV. Além disso, é presidente do Conselho de Administração do Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil, que é o IMAB, diretor do Instituto de Estudos sobre Transformação de Conflitos, que é o ISCT, membro do Conselho de Mediação do Centro de Arbitragem da Brasil-Canadá, e da Comissão de Especialistas da Câmara de Mediação e Arbitragem da CMA, da Fiesp-Ciesp. Também é membro de lista de árbitros e mediadores de diversas instituições de mediação e arbitragem brasileiras, diretor de Relações Internacionais do Conselho Nacional de Instituições de Mediação e Arbitragem, o CONIMA, professor da Universidade de Fortaleza, consultor da ONU, PNUD, Banco Mundial e dos Ministérios de Justiça de Portugal, Angola, Cabo Verde e Brasil para capacitação de mediadores e árbitros. Então, aqui só um pouquinho da história do Adolfo, que vem aqui nos prestigiar com essa excelente, e vai ser uma excelente abordagem sobre o tema de mediação, que teve muita mudança desde da lei também. Acredito que isso ajudou a implementar mais ainda a mediação no Brasil. Então, Adolfo, você fique à vontade com a sua exposição, e a gente vai interagindo aqui na reunião. Peço para as pessoas que elas podem mandar suas perguntas aqui pelo chat e, à medida do possível, eu vou interagindo aqui com o Adolfo para responder vocês. Vamos lá, Adolfo. Muito obrigado. A palavra é sua. Fernando, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Obrigado agradeço você e também a ANEFAC pela oportunidade. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, sobretudo com os profissionais desta área, que na verdade eu considero como profissionais que também auxiliam na gestão do conflito, às vezes estão envolvidos nos conflitos, não somente pessoais, mas também nas empresas e em contato com as empresas, Então, penso que esse é um tema não somente importante para mim, mas considero também importante para vocês, E a intenção aqui, como conversamos anteriormente, é proporcionar uma conversa conjunta. Pena que não dá para fazer uma conversa com todos, porque tem muitas pessoas na sala, mas a intenção é que tenham um alcance do que estamos vivenciando hoje e que esse evento, na verdade, não deixa de ser um exemplo, que como a vida não para, nós hoje temos um paradoxo que nos ajuda muito fortemente, que é a tecnologia que proporciona essa possibilidade de nos aproximarmos virtualmente, porque não é possível aproximação presencialmente, vamos dizer assim, ao vivo. Acho que eu vou começando com o compartilhamento da tela, somente para lembrá-los de que o que nós vamos estar falando, o momento atual,
e como isso repercute, como isso gera conflito, né? Conflito, controvérsia, para mim são termos sinônimos, e como muitas vezes, no nosso modo de entender hoje, ou é possível, hoje a realidade brasileira permite isso, a possibilidade de escolha do método adequado, né? Então, acho que nesse aspecto é importante chamar a atenção de todos, né? Daí a inclusão da perspectiva de falar para profissionais da economia, da administração, da contabilidade, o que seja, que estão têm mais facilidades com contas e que necessariamente também têm elementos pessoais, sabe melhor que eu que o que estamos vivenciando é um momento que, no direito, podemos dizer que é um momento mais do que adequado para, justamente, em função de uma força maior, não cumprir com os compromissos que foram assumidos ao longo da minha vida profissional, da minha vida comercial e tudo mais. Aí está falando de forma genérica, e aí a intenção aqui dessa conversa é tanto nós transitarmos pessoa jurídica quanto pessoa física, ok? Porque, de qualquer forma, em todas eles, em todas as conexões, em todas as relações, há sempre um conflito que normalmente é gerado, e a dificuldade é justamente como eu posso superar isso aí. Então, nesse aspecto, o que nós estamos vivenciando acho que todos sabem melhor que eu, e a gente ouve muito isso na mídia, que estamos vivenciando o momento do novo normal, tá? E até alguns filósofos ou alguns estudiosos da sociologia ou da sociedade como um todo já apontam que esse termo não é um termo adequado, porque, na verdade, estamos falando de elementos de mudança que não mostram que é um novo, e que mostram que isso já existe, já está, mas que demanda elementos diferentes e que demandam uma perspectiva totalmente distinta, que é o que nós estamos vivenciando. E aí queria chamar a atenção de vocês, que é o componente que acho que tem muito a ver com a perspectiva que vocês devem estar vivenciando, que é justamente a exigência e uma percepção maior de quanto nós estamos interdependentes, de quanto a sociedade é interdependente, de quanto as relações são interdependentes, de quanto um necessita do outro. E aí eu acho que pegar um exemplo muito fácil de ser visualizado no nosso dia a dia é o que nós adotamos hoje para superar esse momento da pandemia, que é justamente o distanciamento social. O que nós estamos vivenciando? Um momento que determina decisões rápidas, ágeis, e que precisam necessariamente da participação do outro, né? Eu tomo atitudes de proteção individual com o pressuposto que o outro também tome, né? Então, certos cuidados que nós tomamos, nós requeremos que sejam cuidados também pelos outros. E aí a gente pode transferir esse raciocínio para o mundo dos negócios. Então, diante dessa situação que nós estamos vivenciando, nós estamos vendo que o que existia anteriormente, em que estávamos vivenciando a interação muito próxima em função da relação física, isso hoje não é possível. Mas a economia, o mundo, tudo tem que andar, né? Hoje nós temos, e aí é o grande paradoxo que nós estamos vivenciando, ao mesmo tempo que nós estamos vivenciando esse distanciamento, a tecnologia nos proporciona a perspectiva de aproximarmos. O exemplo típico é o exemplo do que nós estamos vivendo agora. Na verdade, estamos vivenciando essa aproximação que o interessante e o outro paradoxo é não tem fronteiras. Acho que vocês devem estar vendo, olhando rapidamente aqui pelos que ingressaram nessa conversa,
vi que temos pessoas do Brasil todo. Se nós estivéssemos vivenciando antes da pandemia, tá? Ou não estivéssemos vivenciando a aceleração da perspectiva de utilização da tecnologia, isso seria inviável. Primeiro pelo custo e segundo pelo tempo. Tá? Hoje nós plugamos e nos conectamos automaticamente em qualquer sala, em qualquer parâmetro da tecnologia, e nós podemos estar conversando com alguém, pensando sobre outras perspectivas e entrando em outra sala. Então, tudo isso, no momento, exige rever muito o que estava anteriormente. Então, hoje, acho que vocês devem ter participado e estão participando de que é necessário uma repactuação do todo. Então, nos contratos, escritos ou não, na perspectiva das relações, nas perspectivas internas entre as empresas, e aí o componente que é fundamental, que no nosso modo de entender é um parâmetro que não era tão visível, hoje é muito mais, a necessidade de colaboração e dessa interdependência que nós falamos anteriormente, que é pressuposto de qualquer relação, que quando ela é feita, existe essa independência, essa interdependência, porque senão ela não existiria. Né? E o que é importante chamar a atenção de vocês para isso? E é um instrumento que nós, seres humanos, fazemos e que muitas vezes não temos consciência de que nós fazemos, tá? Que é a negociação. Hoje, vamos pensar no mundo doméstico, para as famílias conviverem, elas têm que negociar os espaços onde cada um vai desfrutar do espaço na internet, da conexão da internet, nas salas, numa conversa que pode ser feita mediante um equipamento e que não atrapalhe o outro que também está fazendo da mesma maneira. Então, tudo isso exige uma negociação permanentemente e isso nós podemos transferir para o contexto amplo, não só, como eu falei, não somente pessoa física, mas também pessoa jurídica. Então, este componente de estarmos vivenciando um momento que não sei se é normal, não um novo normal, não, mas é um momento muito único, que necessita, ao mesmo tempo, a percepção dessa interdependência, necessita permanentemente a perspectiva de colaboração, e para isso eu preciso me aprimorar numa perspectiva de como eu converso com as pessoas, como eu posso enfrentar e superar eventualmente alguns espaços que eventualmente venham a ser sentido pelas pessoas em função da percepção e do momento que elas estão vivenciando. Não sei, Fernando, se você quer fazer algum comentário, como você abriu sua tela, fique à vontade, como eu falei. Sim, Adolfo. Tem uma questão que surgiu aqui no chat, que o Carlos Alberto perguntou: o que é melhor aplicar, a lei da mediação ou a lei da arbitragem? Boa pergunta. Na verdade, isso seria, vou só compartilhar a tela, e aí vem uma perspectiva que seria o momento que eu gostaria de falar da gestão. E aí o convite que eu faço é que nesta gestão, e a perspectiva que temos hoje na realidade brasileira, e a previsibilidade da perspectiva interdisciplinar. Quando entramos na possibilidade de pensar a gestão para a resolução do conflito, nós saímos do mundo restrito do direito. Nós entramos numa perspectiva que a interdisciplinaridade é o pressuposto. E aí o convite de conversar com vocês e, sobretudo, da perspectiva de que qualquer profissional se envolve em conflito, qualquer pessoa se envolve em conflito e qualquer pessoa está na gestão do conflito. E hoje, o que a gente vê que os componentes tradicionais, e aí se todos veem o meu cursor, que estávamos habituados, que estamos diante de um paradigma, hoje não se adequam mais.
Nós não precisamos somente do Estado. Nós precisamos, eventualmente, de pensar fora do eixo, porque muitas vezes esse único método, esse único paradigma que nós temos, não atende aos parâmetros outros. Hoje, dentro da realidade que nós temos no Brasil, a gente já tem essa possibilidade. O problema é que é pouco desconhecido, mas que promove muito mais vantagens na perspectiva de administração e resolução do conflito, da perspectiva de pensar o método mais adequado, que extrai um pouco da perspectiva restrita do processo judicial, que dá perspectiva de que é só o direito ou não que é assistido, ou o direito ou não que é devido. E aí um ponto que eu acho que é fundamental, e aí quero tentar responder de uma forma muito restrita a pergunta que foi feita, nesse aspecto, não estamos falando de um método seja mais importante que o outro. Um método não seja melhor do que o outro. Um método não tem parâmetros melhores ou piores. E aí tem um outro aspecto. Nós não estamos falando a partir da perspectiva do conflito em si. Estamos falando da perspectiva dos participantes e dos que estão envolvidos no conflito, que é um outro parâmetro. Então, aí hoje nós estamos falando que na perspectiva de escolha de um método mais adequado, que passa por uma lógica, e a lógica de quem? De quem está envolvido no próprio conflito, de quem efetualmente está com vários componentes de uma percepção em função do momento que está vivenciando. Então, respondendo de uma maneira bem objetiva, e aí é o nosso objetivo de conversar, e aí a nossa meta de conversar sobre isso com vocês, e aí o convite que nós fazemos para que vocês comecem a incorporar essa possibilidade, conheçam de maneira mais aprofundada sobre esses métodos, porque hoje nós temos profissionais e instituições de qualidade e que se adequaram ao mundo virtual de uma maneira muito rápida, muito ágil. E todos não querem dizer que um é melhor que o outro. Tudo vai depender do componente que envolve o conflito, tudo depende das próprias pessoas e os parâmetros que elas pretendem. Então, hoje nós estamos falando de que, quando falamos hoje e aí é um ponto fundamental, num primeiro momento, e eu acho que vocês desta área, o público em geral que está aqui, deve conhecer melhor deve saber melhor que eu, quando nós estamos envolvidos em conflito, a primeiro componente que vem à tona é: será que ele tem direito de falar dessa forma comigo? Ou será que eu posso falar com ele dessa forma? Isso tudo são a perspectiva de limitações em função do nosso olhar a respeito do que é o direito, do que não é o direito. E aí, automaticamente, pensando nisso, nós vamos falar: isso é para os advogados, isto é para o processo judicial. E eu digo: não, calma, devagar. Isso é do ser humano. Isso são das pessoas, seja CNPJ, seja CPF, tá? Porque por trás do CNPJ tem um CPF. Então, hoje, o que nós podemos pensar é: já é necessário que todos os profissionais, não importa de que área sejam, profissional não somente do direito, mas em profissionais da psicologia, profissionais da sociologia, profissionais da área de saúde, profissionais da área de engenharia, profissionais da área de economia, como vocês, da contabilidade e tudo mais, da administração. É fundamental que conheçam e que saibam que, quando hoje falamos da perspectiva do impasse e do conflito em função de uma discussão a respeito dos direitos, tem outros componentes que são trazidos no diálogo, que muitas vezes é interrompido ou que muitas vezes é rompido e muitas vezes leva à gestão de se pensar num processo judicial
para ver quem tem direito, a quem se assiste o direito, já é momento de se pensar que existem outros instrumentos, que existem outros métodos que podem promover a perspectiva de adequação para o momento que as pessoas estão vivenciando. Então, nesse sentido, é importante chamar a atenção de vocês que, nessa perspectiva, estamos falando do quê? De pensar métodos que saiam um pouco do formalismo do Estado. E não quero dizer com isso que seja uma crítica ou ao processo judicial ou à forma do Estado dizer o direito ou dar a decisão em função do direito. Pelo contrário, é dizer que hoje os profissionais e os profissionais que assessoram pessoas envolvidas em conflito têm a possibilidade de também pensar em outros instrumentos que sejam mais adequados para não somente o conflito, mas também sejam adequados também para as pessoas, porque estamos falando do quê? Da perspectiva de pensar a vontade delas. Tá? Então, este é um ponto fundamental que eu queria chamar a atenção, que isto é uma discussão do mundo do direito, porém, já quero crer que deve ser uma discussão que deve ser trazida em todos os contextos profissionais. E aí chamar a atenção de vocês nesse aspecto, porque não, hoje, no mundo do direito, nós não falamos mais acesso à justiça, sim, falamos a ordem jurídica justa. Quando falamos ordem jurídica justa, a gente sai um pouco do viés do Estado dizer o direito e proporcionar que o dizer o direito parte de uma lógica, de um método que é escolhido pelos participantes do conflito e que, por sua vez, é proporcionado também pelos profissionais que estão envolvidos nessa questão. Pois não, Fernando? Adolfo, aqui tem mais uma pergunta aqui. Essa vem do Vitor Hideo Nazu. Ele fala que fatores devem ser considerados na escolha do método de resolução de conflito. E eu emendo mais uma questão, que eu acho que para esse momento é propício, né? Você acha que agora, com essa questão da pandemia, as pessoas vão procurar mais a mediação para a resolução dos conflitos? Você acha que tem uma tendência de aumento para isso, diante da dificuldade de vários agentes estão vivenciando hoje em dia, do que procurar uma justiça comum que pode demandar tempo, dinheiro, né? Então, eu gostaria que você falasse também dessa questão do Vitor, né, dos fatores considerados na escolha do método e também nesse momento atual que estamos vivenciando. Perfeito. Obrigado, Fernando. Obrigado, Vitor. Desculpa, eu esqueci do nome de quem perguntou, fez a última pergunta anterior. Foi o Carlos Alberto. Ok. Obrigado, Carlos Alberto. Mais uma vez, espero que tenha respondido, né? E aí, mais uma vez, compartilho a tela de vocês. E aí, uma coisa que aqui estão, eu tomei a liberdade de separar um pouco, porque isso é o grande paradigma. À esquerda de vocês estamos o contexto judicial, né? Que é a grande maioria dos conflitos são levados lá. E acho que hoje, vocês sabem melhor que hoje, o Poder Judiciário está fazendo um esforço muito grande de promover a possibilidade de o processo não parar, né? Mas estamos falando de um formalismo, estamos falando de um contexto que envolve parâmetros mais formais. E aí, quando falamos nessa coluna aqui, eu tomei a liberdade, tem outros métodos que poderiam ser mencionados, e tanto é que eu coloquei os outros, mas aqui eu estou colocando os que nós consideramos como principais. O que eu quero dizer com principais? É que hoje, no Brasil, já temos muitos profissionais e muitas instituições que promovem esses processos, que criam parâmetros de o que nós chamamos de soluções mais adequadas a partir do método mais adequado. Tá? O que chama muita atenção, e eu queria só chamar, antes de falar sobre isso, para fazer só fazer uma costura no slide anterior, esse elemento é a base de tudo. A negociação é um instrumento que é o gerador do conflito, porque as pessoas diante de um conflito, elas
num primeiro passo que elas dão é justamente negociar. E justamente o conflito, muitas vezes, pelo fato da perspectiva de se sentirem ou estarem muito fechadas e terem várias questões que não vamos entrar aqui, dificultadores para justamente solucionarem esse conflito, aí gera um impasse, muitas vezes gera ruptura, e o natural é justamente buscar um advogado, e o advogado que não conhece esses métodos fatalmente vai pensar nesta lógica. Tá? E aí é o convite que eu faço para vocês, para quem não é da área, comece a pensar que além disso tem esses aqui. E aí tentar responder uma parte da pergunta que foi formulada, essa última pergunta. Né? No nosso modo de entender, estamos falando de quê? De métodos informais, que se a gente for olhar no contexto até, isso faz parte de estudo atual meu, de contexto da administração pública, são considerados métodos consensuais e inclui também a arbitragem. Por que consensuais? Porque para eles serem instaurados, eles precisam da possibilidade das pessoas negociarem os parâmetros de quem vai decidir ou negociarem os parâmetros da complexidade do que envolve o conflito, tá? Pela flexibilidade, e aí tentando responder de forma mais objetiva a pergunta que foi feita, pela flexibilidade que envolve tanto a mediação quanto a conciliação, hoje são os métodos que chamam mais a atenção. Por quê? Porque, na verdade, o que consistem esses dois métodos? Reuniões conjuntas ou separadas com os que estão envolvidos em conflito e ver se um terceiro, aí um ponto fundamental que eu não falei aqui, nesta gestão, talvez incluir aqui gestão do conflito com a intervenção do terceiro, né? Com funções totalmente diferentes. Né? E aqui um elemento interessante que destoa totalmente deste, quando falamos da conciliação e da mediação, temos um terceiro, mas um terceiro que não decide, um terceiro que ajuda os que estão envolvidos num conflito a chegarem a alguma solução. No contexto brasileiro, há uma diferenciação entre conciliação e mediação, por força de históricos, não vou entrar muito nessa questão, mas acho que a legislação contribuiu para uma separação disso, porque quando falamos de conciliação, estamos falando muito a conciliação no contexto judicial, e, aliás, um parâmetro bastante interessante é que quando falamos de conciliação e mediação, esses dois institutos são possíveis no contexto judicial. Aliás, temos uma política pública que foi adotada pelo Conselho Nacional de Justiça, incorporando a mediação e a conciliação como métodos adequados de resolução de conflitos. Né? E aí uma diferenciação que para nós faz total diferença é justamente quando se trata de conflito em que envolvem pessoas que não tenham vínculo, o método mais adequado é a conciliação. Tá? E tem um caráter muito mais prático, porque está muito mais vinculado ao contexto judicial. Diferente da mediação, que tem um outro histórico, que não foi construído no mundo do direito civil, tá? E que, na verdade, foi construída a possibilidade de que, também com a simplicidade de reuniões conjuntas ou separadas entre as pessoas, mas que tenham um vínculo. Né? Então, penso eu que quando falamos de questões conflituosas que vocês eventualmente tenham contato, normalmente é a mediação. Por que a mediação? Porque normalmente vocês atuam em contextos onde haja vínculo entre as empresas, ou muitas vezes vocês estejam envolvidos dentro da própria empresa em questões de departamento ou questões entre funcionários e que, na verdade, estão falando de vínculos. Tá? E aqui, mais uma vez, reforço o que eu comentei anteriormente. Não estamos falando que um é pior ou que um é melhor. Tem características próprias, tem parâmetros próprios
e que quem vai determinar o método mais adequado são os participantes do próprio conflito. E um componente que acho que reforça, em função da pergunta que foi formulada, é justamente o que eu falei anteriormente. A mediação chama a atenção, porque a mediação foi legislada aqui no Brasil a partir de 2015, uma lei específica em 2015. Tá? A conciliação sempre foi prevista na nossa legislação, mas muito pouco valorizada. A valorização veio com vamos dizer assim, com os instrumentos legais que foram construídos ao longo da história da mediação aqui no Brasil, porque se vocês forem observar, depois, se quiserem, nós temos literatura, inclusive isso acho que até está na bibliografia para vocês, dessas transparências. Sou autor de alguns livros, inclusive um pouco do histórico da mediação aqui no Brasil, e pelo fato de ser uma pessoa entusiasta do tema, nós sempre propomos a possibilidade de utilização do método em vários contextos, né? E o que nós vemos, o que nós vivenciamos, isso foi trazido um histórico, e que muitas vezes a leitura que as pessoas têm é que a mediação foi criada a partir da lei. E na verdade, ela existe antes da lei. Então, um ponto fundamental quando pensamos nessa perspectiva, e aí a gente entra no mundo da iniciativa privada. E aí convido vocês a participarem, a terem a possibilidade, por exemplo, como o Fernando comentou, eu sou diretor do Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, que é uma instituição que foi constituída em 1997. Imagine, estamos falando década de 90 do século passado. Tá? Nesta época já existia um conselho que propunha a possibilidade de criar parâmetros ideais para esses métodos. E aí, claro, mediação e arbitragem, ok? Então, o que eu quero dizer com isso? Ao mesmo tempo que isso envolve a perspectiva de não ter nascido com a lei, é que a lei simplesmente consagrou o que já existia. E aí vem uma característica que eu reforço, que é justamente a flexibilidade. E por isso chama muito a atenção, hoje, ser a mediação considerada como um método que mais chama a atenção, porque essa flexibilidade é a possibilidade do quê? Das pessoas, como eu falei, promoverem um diálogo, que esse diálogo pode ser construído numa plataforma como essa, né? E é interessante porque foi justamente a mediação e os mediadores que se adequaram mais rapidamente para esse momento e passaram a oferecer esse serviço mais adequadamente dentro do parâmetro de proteção, que é o requisito que é importante chamar a atenção. Um ponto fundamental que eu gostaria de oferecer para vocês como um parâmetro. No Brasil, nós trabalhamos, o brasileiro é muito institucional, né? Então, nós no Brasil temos instituições especializadas na prestação desse tipo de serviço. Tá? E temos instituições de qualidade que se equiparam à qualidade no mercado internacional, que chama, aliás, o Brasil chama a atenção em função dessa qualidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando falamos da perspectiva das pessoas optarem pela mediação, elas podem fazer por um mediador, né? Por um mediador que ela conhece ou que teve contato, ou por um serviço dentro de uma instituição que a gente chama a mediação institucional. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos estar falando mais à frente que outro método também pode ser desenvolvido dessa mesma maneira, que é um método que tem um parâmetro mais próximo com o Poder Judiciário, que é a arbitragem, nós vamos estar falando na sequência. E aí só queria chamar a atenção de que quando falamos de mediação, estamos falando de quê? De perspectiva de futuro daquelas pessoas. Quando proposto esse diálogo, que pode ser feito de maneira bem informal, numa plataforma como essa, estamos falando de quê? De uma colaboração, de uma intervenção que vem do mediador, que tem capacidade e que tem habilidade para isso, que foi treinado
e que é um profissional de qualidade, busquem isso nele, que vai promover a perspectiva das pessoas começarem a pensar, tirar os elementos que envolvem a limitação do presente ou do passado, para pensar dali para frente. Por isso que, normalmente, com a existência de vínculo entre as pessoas, naturalmente, vão construir um futuro, seja com a ruptura da relação, seja com a possibilidade de reescrever o momento que eles estão vivenciando. E aí queria somente dar um exemplo que para mim é muito importante. Hoje, nós temos desenvolvido mediação no contexto das empresas e nós estamos vendo que nós estamos auxiliando muito na atualização dos contratos. Porque as condições contratuais que eram anteriormente já não são mais possíveis. Então, o que são feitas? Repactuações. Repactuações societárias, repactuações das condições contratuais que estavam previstos no contexto comercial, repactuações dos contratos no contexto civil, assim vai. Então, estamos falando de quê? De um mecanismo, de uma metodologia que se adequa muito ao momento que as pessoas estão vivenciando. E outra característica bastante importante é que ela pode ser interrompida a qualquer tempo. Ao contrário de outros métodos que precisam de ter uma decisão, a mediação ela não precisa pontuar numa solução. As pessoas podem sair, os participantes podem sair a qualquer tempo. Então, estamos falando de uma flexibilidade e de várias vantagens ao mesmo tempo. Hoje, também, muito próximo à mediação, porém com uma característica de dizer não de uma maneira mais mais polida, é o que a gente chama de práticas colaborativas, que tanto é feito no contexto familiar quanto no contexto das empresas, que significa a possibilidade do quê? Dos profissionais de várias áreas colaborarem para soluções mais técnicas em função de um conflito instalado. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo que vivenciamos num processo que envolvia sócios dentro de uma empresa e que viam de forma distinta as contas da própria empresa. Tá? Então, cada um tinha já estavam muitos armados em função de terem contratado os seus advogados, que viam que qualquer decisão que fosse para uma decisão de um terceiro ia ser fatal para a sobrevivência da empresa. E aí optaram pelo quê? Chamar um especialista, que foi justamente interessante, foi um contador com formação também em administração, contabilidade e administração, que deu uma opinião, tá? E essa opinião foi uma opinião que auxiliou muito na decisão que tomaram na repactuação da própria sociedade. Então, esse é um exemplo muito simplista, claro, tinha outros componentes, que foi útil para a questão na empresa e que, na verdade, tem uma proposta do que havia um compromisso que foi formado entre os advogados e, ao mesmo tempo, entre os sócios, de não levarem aquele conflito para o processo judicial. Né? Então, iriam à exaustão negociar e aí surgiu a ideia de colocar um especialista, um experto no tema, para que haja a possibilidade dele dar uma perspectiva de um viés que possa ajudar, e isso foi um fator de entendimento entre eles. Este elemento eu acho muito rico para que a gente possa falar sobre a arbitragem, que é um outro instrumento que, no nosso modo de entender, voltando ao que eu falei anteriormente, não tem um mais ou melhor, tem pessoas físicas ou jurídicas e tem os profissionais que estão colaborando, que podem esclarecer melhor o alcance desses métodos, né? E aí a arbitragem tem um terceiro, né? E um terceiro que decide. Aí o grande desafio hoje na arbitragem, ele vai decidir sobre o quê? Né? Então estamos falando de quê? Da autonomia plena das pessoas de delegar poderes para um terceiro decidir. Tá? Muitas vezes, em função de um fechamento muito forte entre os participantes de uma empresa
entre os participantes de um negócio, ou muitas vezes de participantes de uma empreitada, de uma construção, ou o que seja, muitas vezes em função dos componentes da interação entre eles, há a necessidade de ter um terceiro talvez especialista, ou um terceiro que tenha o cuidado de conhecer mais claramente e aprofundar mais claramente as questões que estão envolvidas na controvérsia que eles estão enfrentando, para que haja a possibilidade de pensar qual seria o mais adequado ou a forma de decidir essa questão. Tá? Então, tem um terceiro, mas é um terceiro que decide dentro dos parâmetros no componente privado. Pois não, Fernando? Adolfo, aqui o Carlos Alberto, ele fez algumas perguntas aqui. Vamos ver assim. A primeira que ele fez é se a mediação online, hoje, já tem alguma validade, né? Alguma validade jurídica. Né? Nesse contexto de validade ainda, né? O que fazer quando o acordo da mediação não é cumprido ou não é honrado pelo devedor, né? Se a mediação tem uma validade jurídica, uma das partes depois poderá ingressar com medida judicial no âmbito judicial? Ok. Boa pergunta, Carlos Alberto. Estamos falando de quê? De princípio da autonomia da vontade. Ok? Então, qualquer desses, naquela lista da direita que eu mostrei para vocês, qualquer um desses métodos depende dos participantes. E aí é o que eu comentei anteriormente. Hoje, nós não precisamos do Estado para dizer o que está certo ou o que está errado, ou que o direito é devido ou não. Isso pode ser feito no contexto da mediação, no contexto da arbitragem, no contexto das práticas colaborativas e no dispute board, ok? Todos eles, além de outros. Não vou entrar nos outros, mas vou selecionar esses que fica mais adequado para o contexto. Como nós estamos falando de instrumentos que a base é o princípio, aliás, a base é contrato, né? E, aliás, esse é um viés meu hoje muito forte, porque ao longo de estudar o direito com outras áreas, me percebi numa perspectiva muito contratual e acho interessante chamar a atenção de vocês sobre isso, porque isso é o que me motiva. Quando nós nos relacionamos, nós estabelecemos um contrato entre nós mesmos. Né? Então, por exemplo, eu na minha casa, para estar falando de uma sala, negociei e acertei um contrato que não é por escrito, é um contrato tácito entre eu, minha esposa e meus filhos. Ok? Então, cada um está na sua sala e um não atrapalhando o outro. Então, com a porta fechada, justamente para o som não atrapalhar. Isto foi um pacto. Isto foi um contrato que nós firmamos. Este contrato é feito por nós mesmos, em qualquer contexto. Tá? E muitas vezes isso pode ser construído expressamente. E na maioria das vezes é feito expresso. Tanto é que, por exemplo, vamos pensar duas empresas. Uma fornece produtos para outra. Uma é fornecedora e a outra é compradora de um produto que vai num outro componente que a empresa produz. Ok? Para a realização no contexto que é mais comercial, elas formalizam o contrato. Mas eu conheço, e acho que você também, acho que qualquer um aqui conhece, que quando estamos no mundo dos negócios, muitas vezes os negócios não têm um documento formal. A maioria das vezes tem, mas pode acontecer em função da parceria que existe. Alguns elementos podem não estar no contrato, mas mesmo assim eles transgem e eles constroem um contrato. Por que estou explicando isso? Porque essa lógica é trazida para a resolução de conflitos. O que eu quero dizer com esta lógica trazida para a resolução de conflito? Quando eu opto pela mediação ou opto pela arbitragem,
eu faço um contrato com os participantes. E esse contrato tem algumas regras que devem ser cumpridas. E essas regras no contexto da mediação, regras de dialogar, a regra da confidencialidade, né, que é pressuposto na lista que eu passei, e que, por sua vez, no contexto da mediação, pode resultar num acordo ou não. Resultando num acordo, se constrói um outro contrato. Tá? Por que eu estou dizendo isso? A sua pergunta leva ao contexto da mediação, mas vou acrescentar ao contexto da arbitragem, que é muito rica a sua pergunta. Por quê? Porque como temos um terceiro, e dependendo da função desses métodos tem função diferente, no contexto da mediação, o terceiro é alguém que propõe a possibilidade de ver se é possível um acordo com as pessoas, e no contexto da arbitragem, o terceiro decide. Tá? E aí a gente olha a nossa legislação. No contexto da nossa legislação, ao pensar sobre isso que elas definem, o papel de cada um, ok? A função de decidir gera um título executivo judicial. E aí estou entrando muito no contexto de direito. Se caso quem não for do direito não for mais claro, mas acho que a maioria conhece, por favor, pergunte. Tá? Quando eu tenho um título executivo judicial, eu não posso mais, no contexto judicial, tá? Quer dizer, estamos falando do quê? Do mundo privado. Então, vou dar um exemplo que acho que facilita, e acho que talvez pegar esse exemplo que eu comentei a respeito daqueles sócios. O que eles fizeram? Firmaram um documento de que não iriam levar para o processo judicial e que iriam fazer esforços para negociar. Né? E aí apareceu, como eu falei, o técnico que trouxe um outro olhar e aí acabaram decidindo. Esta decisão, o que foi necessário? Como previu uma série de mudanças na própria empresa, foi construído um outro contrato, na verdade, um outro contrato social. Por isso que eu falei que no contexto, aí é práticas colaborativas, não confundam, foi construído a perspectiva de um saber de um terceiro, tá? Que veio para pensar tecnicamente na questão, e isso foi aceito pelos participantes e foi tomado como um instrumento que foi construído um outro documento que foi a repactuação e outros tratamentos internos que eles decidiram na convivência da própria da sociedade naquela empresa. Isto é um título executivo extrajudicial. E qual é a diferença de um para o outro? Suponha que, neste caso que eu comentei, esse terceiro venha a ser um árbitro. Essa decisão é título executivo, desse árbitro é título executivo judicial, muito embora estejamos falando no contexto extrajudicial. Tá? E aí, quando falamos título executivo judicial, estamos falando de que tem o mesmo valor de uma sentença judicial. Então, se equipara a função do árbitro, muito embora seja totalmente diferente da função do juiz, mas se equipara. E alguns autores na doutrina da arbitragem apontam que é maior, porque quando é feita essa decisão, não cabe recurso, ela é definitiva, porque a arbitragem tem um elemento, uma característica que é o da celeridade. Voltando para a tua pergunta diretamente, que a tua pergunta é mais para a mediação, na mediação esse instrumento não pode ser título executivo judicial. Ele é considerado título executivo extrajudicial. Aí tem uma diferença no mundo do direito. Por que eu estou falando que tem uma diferença? Porque o status de um título executivo judicial é maior do que o status do título executivo extrajudicial. Desculpe. Por que estou falando menor ou maior? Porque eu posso dar um tratamento, e aí o tratamento é um encaminhamento para que isso seja cumprido. Tá? E aí é um processo de execução no Poder Judiciário. Okay? No contexto da arbitragem, é só o cumprimento e descumprimento. No contexto da mediação,
esse processo de execução pode questionar o acordo que foi feito. Agora, o que a gente vê na prática, e esse é um elemento fundamental que nós vivenciamos, quando uma mediação alcança uma solução, e aí tem um elemento que eu costumo dizer sempre claramente, que destoa muito do que a gente ouve falar e, sobretudo, às vezes ler um pouco na doutrina. O objetivo da mediação não é o acordo. O objetivo da mediação é a construção de uma solução. E aí, por que eu digo construção da solução? Porque quando as pessoas sentem que atingiram uma solução, elas cumprem espontaneamente. Então, aí estamos falando de quê? A não necessidade de utilização do poder judiciário para poder valer aquela decisão que foi tomada num processo de mediação. Então, em outras palavras, o que eu quero dizer que é importante chamar a atenção de vocês? Quando falamos desses métodos, estamos falando de adequações, estamos falando de percepções e a perspectiva de promover a possibilidade de usar o método mais adequado, cujo resultado vai ter o alcance jurídico necessário. E aí, por exemplo, depende muito do contexto, né? Então, por exemplo, em alguns contextos que envolvem, por exemplo, um elemento que eu acho que ajuda a separar esses dois instrumentos é a arbitragem, como envolve a decisão do terceiro, ela está limitada a direitos patrimoniais disponíveis. Essa limitação não existe para o mundo da mediação, porque se tratar de direitos indisponíveis, os órgãos de controle vão precisar estar avaliando o que foi decidido. E isso muito no contexto judicial, porque, como eu falei, a mediação é possível no contexto judicial. Tá? Agora, a qualificação dela é muito mais no contexto extrajudicial. E aí a validade que isso gera é a validade de um título, né, que, sendo assinado por duas testemunhas, né, testemunhas de que formularam um acordo, um entendimento, ela tem uma validade de título executivo extrajudicial e que, portanto, deve ser cumprido, porque vale o componente de todos os princípios que envolve a perspectiva contratual. Então, hoje a gente trabalha, no contexto da nossa legislação e no contexto do mundo do direito, vários princípios, entre eles o princípio da boa-fé, o princípio da legalidade restrita e assim vai. Né? Todos esses são componentes que estão inseridos de uma maneira muito informal no contexto da mediação. E, mais uma vez, reforço, isso não significa que uma é melhor ou que é pior. Tem suas propriedades, suas características próprias. E o outro componente que antes estou vendo que já estamos perto das 11, espero não cansar vocês, gostaria de ouvir vocês. Um outro componente que eu acho que é muito importante é chamar a atenção que hoje nós trabalhamos com outro método que é chamado Dispute Board, que eu comentei muito rapidamente, que é o último aqui, né? Que é, na verdade, para o mundo dos negócios, sobretudo no mundo dos contratos, sobretudo contratos da construção civil, é um parâmetro muito mais preventivo. Então, todos os parâmetros que nós vemos no contexto da arbitragem, nós podemos utilizar ao longo de um contrato que está em execução, né? E que muitas vezes discussões em função de um determinado parâmetro, de um determinado cumprimento ou descumprimento de uma cláusula, pode gerar dúvida. E aí posso estabelecer um painel de especialistas que estão de prontidão para aquele contrato e que podem dar uma decisão e que a grande vantagem são decisões que nós chamamos adjudicadas, que têm validade, que devem ser cumpridas e automaticamente inserem a perspectiva de dar continuidade ao contrato. É muito usado na construção civil, porque quando falamos de obras na área de construção civil, nós estamos falando de dificuldades no cumprimento em função de momentos
que ocorrem naturalmente ao longo da execução do contrato e ao longo do cumprimento das cláusulas e que estão sujeitas ao momento que estão vivenciando. Então, que precisam de adequações e que, a partir do momento que eu tenho especialistas que pensem pontualmente e deem as decisões, isso dá andamento à obra muito mais rapidamente. E aí, só para fechar rapidamente, o que eu acho que essa perspectiva, para quem me conhece, como temos algumas pessoas na sala, quando falamos do lado direito, daquela lista que eu comentei do lado direito, nós estamos falando de quê? De uma proposta a pensar no futuro e não na perspectiva de pensar e focar o passado, né? Nós estamos falando da mesma maneira a promoção de reconhecimento de dificuldades permanentemente entre eles, a partir de uma discussão que não leva a nada, que é do certo ou errado, né? Estamos falando do mundo dos negócios, estamos falando do mundo das pessoas, em que o olhar quem está certo ou que está errado não produz nada, e sim a possibilidade de reconhecimento do que cada um está perspectivando e cada um necessita. E, ao mesmo tempo, pensar, sobretudo, na decisão que vai ser tomada em função do momento que estão vivenciando e que, mais uma vez, não projeta quem é culpado dessa situação ou quem, eventualmente, leva a perspectiva, porque se a gente for pensar na culpa, nós nunca temos culpa em função de termos vivenciado algum momento e sempre atribuímos a culpa ao outro. E, ao fazer isso, nós estamos saindo de nossas responsabilidades. Então, esses métodos propõem a perspectiva da responsabilidade e, claro, a perspectiva do futuro automaticamente. Diga, Fernando, por favor. Olá, Adolfo. Assim, a gente está chegando quase ao final, a gente pode ficar mais alguns minutinhos, acredito. Claro, Mas eu ia te perguntar o seguinte, nós temos hoje, né, a lei que você comentou no início, a lei da mediação, e, né, na lei está previsto as questões são mediações extrajudiciais, são os mediadores judiciais e os judiciais, né? Aí eu te pergunto, né, o que fazer para se tornar um mediador, né? Onde que ele pode atuar, em que situação, no judiciário e também extrajudicialmente, né? Se esse mediador ele precisa estar vinculado a alguma entidade ou não, né, para ser o extrajudicial, e se for mediação judicial, o que ele precisa comprovar para se cadastrar? Acredito que seja o mesmo cadastro que os peritos e liquidantes e administradores fazem no fórum, pelo menos em São Paulo, para poder mediar. E, sendo judicial, eu não vi, pelo menos eu não tinha reparado na lei, eu sei que existe uma previsão de pagamento para os mediadores judiciais. Eu não sei se isso hoje funciona. Eu acredito que os mediadores, que você é um deles, que eu sei, né, que é um mediador judicial, se você está fazendo de forma pro bono mesmo, né, contribuição com a sociedade. Eu acho que a tua pergunta é muito oportuna e vejo, Fernando, aí posso até oferecer isso. Eu vejo que muitas perguntas foram em torno da mediação. Se quiserem conversar num outro momento somente sobre mediação, fica aqui a oferta. Desculpa se eu estou entrando nessa área, então podemos falar sobre isso especificamente, vai ser um prazer. Como todo e qualquer convite que você me formule, é sempre um grande prazer. Eu, particularmente, como você bem colocou, sou mediador. A minha área de atuação é muito mais o mundo extrajudicial, né? E hoje no Brasil acho que e aí a nossa lei é muito clara sobre esse aspecto, né? Ela faz uma separação, a mediação feita no contexto judicial e a mediação feita fora do judicial, né? No contexto judicial, a mediação ela tem parâmetros mais direcionados, vamos dizer assim, mais estabelecidos, que respaldam uma política pública que veio lá atrás, em 2010, que adotou como uma política, que veio do Conselho Nacional de Justiça, que adotou como política pública de tratamento adequado de resolução de conflitos, nomeando a conciliação e a mediação
como eu falei anteriormente. Só que a mediação, como eu falei, tem uma história mais longa e ela não veio somente para o contexto judicial, ela também, aliás, ela foi construída no contexto extrajudicial e permanece assim, né? Então, aqui a importância é, com a evolução da nossa legislação, se percebeu a necessidade de uma formação específica para o mediador, né? Se nós formos olhar a lei é muito clara. Para o mundo extrajudicial, se criou liberdade para mediação, nada é requisito. Tá? No contexto judicial, tem pré-requisitos, então tem uma formação mínima, tem um aprimoramento que vem da prática. No contexto extrajudicial, isso não é necessário pela lei, mas o que nós vemos é que quem hoje está em lista das instituições brasileiras tem uma qualificação muito maior do que do contexto judicial, porque eles, além de terem estudado, foram se aprimorar e foram buscar informação permanentemente em conhecer, porque quanto mais qualidade ele tiver, mais a possibilidade de prestar um serviço mais adequado para as empresas ou para as pessoas, melhor é a possibilidade de atuação dele. Então, para quem tiver oportunidade de ter acesso às instituições, por exemplo, que são filiadas ao CONIMA, vocês vão ver que todas elas, a maioria delas, tem justamente perspectiva de lista de mediadores. Convido a vocês olharem o currículo deles. São currículos que têm formação não somente no Brasil, mas fora, né? Então, é uma formação muito maior. E isso me faz lembrar o parâmetro que acho que é fundamental, é justamente o que eu falei anteriormente, a qualidade. Porque hoje quem busca mediação vai buscar também qualidade. E esse profissional precisa apresentar qualidade, inclusive, na prestação de serviço dele. Então, respondendo de uma maneira bem objetiva, nós recomendamos que quem for integrar no contexto, não importa que contexto, tenha uma formação em mediação. Nós, pelo IMAB, que eu tenho o prazer de liderar, nós propomos essa formação, que deve ser uma formação contínua e que não pode ficar somente na teoria. Precisa da prática e da prática com acompanhamento com profissionais que sejam de maior qualidade. Então, não quero vender curso aqui, quero somente dizer que, como minha instituição, outras também fazem e hoje a gente tem uma qualidade muito boa nessas formações, que, na verdade, o que significa essas formações? Um conhecimento, um autoconhecimento de suas dificuldades para superá-las e aprimorar as habilidades de comunicação, porque, na verdade, o mediador não deixa de ser uma pessoa que vai atuar na comunicação entre aquelas pessoas que estão envolvidas em conflito. Adolfo, faltou só uma questão que eu ia te perguntar sobre o judiciário, né? Como que tem sido o papel dos mediadores no judiciário? O que esses profissionais fazem para se tornar peritos no judiciário e se já há uma previsão para pagamento de honorários pela justiça para esses profissionais? Na verdade, os mediadores judiciais têm já a previsão, inclusive, por exemplo, o que vocês têm que pensar é, quando falamos de mediação judicial, estamos falando de quê? Da competência para trabalhar a perspectiva da política pública estadual. Tá? Então, nós temos, no contexto do Estado de São Paulo, se eu me refiro ao Estado de São Paulo, porque tem outras pessoas de fora, mas aí teria que ver com o seu Estado. Alguns estados já estão remunerando, a lei de mediação prevê essa remuneração. No Estado de São Paulo, que eu conheço mais de perto, tem já previsão, mas ainda não foi praticada, tá? Porque isso precisa entrar no orçamento anual e na previsão orçamentária daquele ano e que não entrou até o momento, ainda é uma atividade voluntária.
Tá? Então, respondendo de forma bem objetiva, ainda aí respondo muito mais no Estado de São Paulo, é uma atividade voluntária, muito embora nós temos já previsão legal para a remuneração desses profissionais e que muitas vezes, por exemplo, na verdade já tem previsão e alguns já vêm sendo remunerados, mas em função de dificuldades desta remuneração, porque parte de perspectiva de inclusão disso no contexto que ele desenvolve, tem algumas dificuldades que muitas vezes param de remunerar em função dessa qualificação, porque já tem previsão de como fazer isso aí. Não estou falando muito mais no estado de São Paulo. Perfeito, Adolfo. Olha, queria... Felizmente, a gente está chegando ao final da apresentação. Parece que o tempo corre que a gente nem percebe, né? É muito rápido, né? Mas uma boa abordagem, né? Trazer esse evento aqui para a NEFAC, para mim, é muito bom, com você também. É a segunda vez que você fala, uma vez foi presencial, essa vez aqui nesse momento a gente está aqui online, mas não deixa de ser excelente também a abordagem, né? E queria agradecer realmente essa oportunidade aqui para os nossos associados, para as pessoas que entraram aqui, que foram convidadas, né? E eu queria que você passasse o seu último slide, né? Para o pessoal saber que tem um material interessante também sobre a mediação, né? Que você já é autor aí de 3 livros, né? Que nós temos. Aí eu tenho o primeiro, foi no lançamento, né? Que foi um prazer. Não consegui, infelizmente, ir nos demais, mas eu sempre recebo os convites, né? Fico feliz que você está evoluindo nessa questão aí de trazer um material para os leitores, para os estudiosos da área. Tá? Então, eu queria que você fizesse um encerramento, umas considerações finais, né, da apresentação. Você fica à vontade. Bom, te agradecer, acho que antes de mais nada agradecer a participação dos que estão presentes, né? Se puderem, de repente, abrir seus exatamente, vídeos. Podem abrir aí os vídeos, os microfones e vamos saudar o Adolfo aqui, pessoal. Eu estou vendo gente do Ceará aqui, amigos do Ceará. Parabéns, mestre. Muito obrigado pela oportunidade de aprimorar meus conhecimentos nesta área. Um bom dia. Obrigado. Eu que agradeço a participação de vocês, terem me escutado. É um prazer estar aqui com a NEFAC e contem conosco sempre. O que vocês considerarem que seja útil, estamos às ordens. E penso que esse é um instrumento, como você melhor vem defendendo, Fernando, que vocês precisam adquirir, para quem não conhece, para quem não adquiriu, que adquira porque também é pressuposto que estejam conosco na qualidade de mediador, de árbitros, de profissionais colaborativos ou de pessoas que estejam compondo um painel de disputeboard e assim vai. Perfeito, Adolfo. Então, eu queria deixar uma salva de palmas aqui para o Adolfo aqui. Obrigado. Online aqui. Parabéns aí pelo evento. Infelizmente, o tempo se encerrou por aqui, mas fiquei muito feliz com a sua apresentação. Acredito que todos aqui também gostaram bastante. E vamos pensar nos próximos, né? Conto com você, Adolfo. Pode contar. Um grande prazer. Obrigado ao Egídio, obrigado à Juliana, que nos apoiaram aí muito fortemente. E uma boa tarde a todos, né? Exatamente. O time ANEFAC, como sempre, brilhante, com todo o profissionalismo e competência que a gente tem aqui. Esses eventos tendem a ser cada vez melhores, né? Obrigado, pessoal, pelo apoio todo aí. E um bom dia para vocês e um bom final de semana. Obrigado.